Ei, se liga, episódio 111 da série Enfim, o Fim. Estamos analisando um pequeno, mas significativo capítulo da Bíblia no Apocalipse, que é o capítulo 15. Do versículo 5 ao 8, estamos vendo o preparo para as pragas serem derramadas. Exatamente, o anúncio do derramamento das 7 pragas. Uma pergunta que surge: por que ocorrerão as pragas sobre o mundo se não há mais arrependimento? Qual que é o objetivo? Na verdade, alguns pontos precisam ser considerados. Quer ver um deles? As pragas, elas expõem a verdade sobre Satanás e aqueles que o seguem. Quais são as verdades existentes nesta exposição? Número 1, que a culpa não é de Deus que os ímpios não foram redimidos. Eles não quiseram ser redimidos, rejeitaram a vida e escolheram a morte, porque se Deus é vida e eu o rejeito, eu acabo de dizer um grande não para a vida e um sim enorme para a própria morte. Ei, os perdidos, eles simplesmente escolheram a rebeldia contra Deus. A salvação deles, consequentemente, tornou-se um risco. Não dá para salvar quem não quer ser salvo. Levar para o reino alguém que recusa a salvação é colocar em risco o estabelecimento e a paz deste reino. Mesmo após o milênio, você observa o comportamento do ímpio, que mesmo tendo a evidência da justiça de Deus, do quanto Deus certo estava e de quanto equivocado o inimigo se encontrava, ainda assim eles estarão em rebelião contra Deus, mesmo diante de clara perspectiva do caráter divino. Nada muda no caráter deles. As pragas, elas expõem a inadequação para a eternidade e vindicam o juízo divino em cada caso. Quão inadequado eles são para a eternidade? Por quê? Porque estão longe do doador da vida por decisão própria. Quantas vezes o Espírito insistiu, chamou e apelou, e eles cometeram o pecado imperdoável porque jogaram na lata do lixo todas as chances. Não tem mais perdão porque as chances que tiveram foram rejeitadas por eles mesmos. Diante de tudo isso, precisamos nos ver livres de um engano. Em nosso tempo, o amor de Deus é retratado como sendo de tal natureza que impediria a destruição do pecador. Não, Deus é amor, o ímpio não vai ser destruído. O nosso padrão, os homens raciocinam de acordo com seu próprio padrão, inferior do direito e da justiça. E eles avaliam Deus por si mesmo. O jeito que eu avalio Deus é o jeito que Deus é. Calculam como agiriam em determinadas circunstâncias e decidem que Deus procederá do mesmo modo como eles imaginam que eles fariam. Quem foi que disse que o teu raciocínio determina o comportamento divino? Quem foi que disse que os teus, os meus, os nossos parâmetros determinam os parâmetros de Deus? E sabe de uma coisa? Em nenhum reino ou governo é permitido que os transgressores da lei digam que punição deve ser imposta aos que têm infringido a lei. Eu transgredi a lei, agora eu quero dizer para o legislador que tipo de punição que eu vou me submeter. Não, o legislador, o Supremo Deus, é que determina qual será a consequência, e não eu mesmo determino isso. E olha, a lei que não tem penalidade, gente, ela é ineficaz. Um anjo destruiu todos os primogênitos egípcios. Um anjo, quando Davi ofendeu a Deus por contar o povo, fez aquela terrível destruição. O mesmo poder destruidor exercido pelos anjos quando Deus ordena, será exercido pelos maus quando Deus o permitir. Há agora forças preparadas e que aguardam apenas o consentimento divino para espalhar a desolação por toda parte. Grande Conflito, página 641.
Pense nisso. Enfim, o fim.